Todos os dias, milhões de pessoas saem de casa e enfrentam um risco que muitas vezes a gente nem percebe. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no Pinatrans, o plano nacional que foi criado justamente para mudar essa realidade e tornar nossas ruas mais seguras. Vamos entender como ele funciona. Para a gente entender a real importância do Pinatrans, primeiro a gente precisa encarar uma realidade bem dura. É preciso falar sobre o custo humano da insegurança no trânsito na última década. Olha só esse número, é estarrecedor. Mais de 350 mil vidas que foram interrompidas. São 350 mil famílias impactadas para sempre. Isso não é só uma estatística, né? É um número que grita por uma resposta, por uma ação imediata e bem coordenada. E aí vem a pergunta central que move tudo isso. Diante de um cenário tão grave, como é que a gente, como país, consegue mudar essa trajetória e começar a proteger vidas de um jeito que funcione de verdade? A resposta estruturada para essa pergunta tem nome: Pinatrans. É a política pública do Brasil, robusta e coordenada para encarar essa crise de frente. Bom, formalmente, Pinatrans é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Ele nasceu lá em 2018 para ser tipo um guia, um norte para os gestores em todo o país e também para colocar nossas metas na mesma página dos esforços globais da ONU. Agora, o que é bem interessante aqui é que o Pinatrans não é um documento estático daqueles que ficam na gaveta, ele evoluiu. Foi criado em 2018, mas, olha só, em 2023 ele passou por uma grande revisão para ficar ainda mais efetivo, mais prático, com um prazo bem claro no horizonte, 2030. Mas um plano desse tamanho não se baseia só em regras. Qual é a grande ideia por trás dele? Vamos mergulhar um pouco na filosofia e nos pilares que sustentam o Pinatrans. E aqui está a virada de chave, a mudança de mentalidade. O plano adota a filosofia da visão zero. A ideia é simples, mas ao mesmo tempo revolucionária. Errar é humano, todo mundo erra. Mas morrer no trânsito não pode ser uma consequência aceitável desse erro. Isso tira o peso todo do indivíduo e divide a responsabilidade com o sistema. As ruas, os carros, as leis, tudo tem que ser projetado para nos proteger das nossas próprias falhas. E como é que se coloca essa filosofia em prática? O Pinatrans se apoia em 6 pilares. É uma abordagem bem completa que vai desde a gestão e o planejamento de ruas e carros mais seguros, até a educação, o atendimento rápido e eficaz às vítimas e, claro, uma fiscalização que funcione. E olha, o plano não foi criado a portas fechadas, não. A revisão dele foi um baita esforço coletivo. Imagina só, mais de 50 órgãos e entidades participaram e rolaram 250 contribuições da sociedade civil. E o mais impressionante, 80% de tudo que foi sugerido foi de fato incorporado ao plano final. A estrutura é sólida, a gente já viu, mas para onde ela aponta? Todo bom plano precisa de uma meta clara, de um alvo, e a do Pinatrans é bem ousada. O plano estabelece um prazo claro, um horizonte para onde todos os esforços devem convergir. O ano de 2030. É até lá que uma transformação gigante precisa acontecer. E aqui está o objetivo de forma bem visual e direta: reduzir pela metade o índice de mortes no trânsito por grupo de habitantes até 2030. O ponto de partida é o ano de 2020. É uma meta ambiciosa, sem dúvida, mas absolutamente fundamental. Traduzindo essa porcentagem em impacto real, a gente está falando da possibilidade de salvar cerca de 86 mil vidas até o final da década. 86 mil pessoas, cada uma delas com uma história, uma família, um futuro. É isso que está em jogo. Com uma meta tão importante assim, a pergunta natural é como a gente vai saber se está no caminho certo? E qual é o papel da sociedade nisso tudo? Vamos para a parte de acompanhamento e transparência. Para medir o progresso, a gestão de dados também está evoluindo. A ideia é migrar do DataSUS, que é um sistema que analisa óbitos de forma mais geral, para o novo RenaEst. A grande sacada do RenaEst é que ele vai permitir a coleta de informações direto no local do sinistro, o que vai dar para os gestores dados muito mais precisos e rápidos para agir. E a boa notícia é que esse acompanhamento é público. Existem ferramentas como o painel BI Pinatrans que permitem a qualquer pessoa monitorar as ações e as metas. E não para por aí. As metas são divididas entre estados e municípios e são revisadas a cada 2 anos, para garantir que todo mundo esteja remando na mesma direção. No fim das contas, a mensagem principal do plano pode ser resumida nessa frase: é um chamado para o engajamento de todos os setores da sociedade, porque o sucesso do Pinatrans depende e muito desse esforço coletivo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final.
o plano existe, as ferramentas de acompanhamento estão aí, disponíveis. A questão que fica é, como sociedade, a gente vai assumir esse papel de acompanhar de perto e cobrar para que aquelas 86 mil vidas sejam de fato salvas.